Graça e paz, anunciado o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo do 37 em seguintes. É interessante nós começarmos pela graça e a graça santificante e pela paz do Príncipe da Paz. É exatamente nesses dois segmentos que eu peço que você se coloque em oração neste final de tarde, para que nós possamos de fato escutar, meditar, contemplar e obedecer o que nos pede a palavra de Deus. Mas é necessário que alguém nos anuncie antes, porque como obedecer sem escutar? Então eu silencio o meu coração. E João, o precursor, aquele que no ventre da sua mãe foi ungido pelo Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo, assim como Isabel, por meio da saudação da Virgem, o próprio Senhor Jesus os batiza no Espírito Santo. Então, esse João, ele começa a anunciar. Ele anuncia porque ele vê e reconhece, devido à intimidade que ele tinha com este Espírito Santo, que no momento da visitação da Santíssima Virgem Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ela exclama em alta voz: donde há me vir que a mãe do meu Senhor venha me visitar? E ela fala que no momento que a saudação da Virgem chegou nos ouvidos dela, a criança estremeceu. De fato, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e João Batista, no ventre da sua mãe, ele recebe o Espírito Santo de Deus. E é exatamente isso nesse princípio de tarde que, neste encontro de oração, nesta pregação, eu clamo ao Senhor para que você também seja batizado no Espírito Santo do Senhor, que você também seja cheio do Espírito Santo de Deus. Então silencia primeiramente o teu coração e a tua alma. Silencia a tua morada interior, o teu castelo interior. Deixa cair por terra todo o turbilhão de pensamentos, de preocupações, de ansiedade, de angústias, seja o que for que você já viveu neste período de hoje, nesta manhã, nesta tarde, agora que se inicia o princípio da noite, o término da tarde, você se coloca em oração e permita que o Espírito Santo repouse sobre você, de fato concedendo a perseverança na graça santificante e a paz que não é a paz desse mundo. É a paz que é nos concedida pelo Príncipe da Paz, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então João, ele ensina, porque ele vê. Se nós olharmos lá no livro de 1 Samuel, a gente vai ver Eli ensinando Samuel a reconhecer a voz de Deus. E nessa passagem do Evangelho de São João, João Batista, ele ensina os seus discípulos a reconhecer o Senhor, aquele que estava acima dele, aquele que existiu antes dele, que é o próprio Senhor, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Então, ele ensina assim como Eli ensinou a Samuel a reconhecer a voz de Deus. E a gente percebe dentro desse evangelho que então os discípulos obedecem. Obedecem porque de fato estão com o teu coração inclinado para a humildade e a obediência. E aí eis que eles se voltam para Jesus e começam a perseguir, vamos dizer assim, Jesus. Jesus volta o seu olhar para eles e diz, e esta é a primeira palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São João, ele diz, que buscai vós? Agora fecha os teus olhos e olha para dentro de ti. E permita que o Senhor faça essa pergunta para você. O que buscai vós? O que você tem buscado? Por que você está aqui? E agora eu trago para a realidade deste grupo de oração. Por que você está aqui? Por que você decidiu vir? O que você busca?
Mas eu também digo, não procure uma resposta. Deixe que o Espírito Santo, que ora em nós, porque o nosso corpo de fato é templo do Espírito Santo, mas o Espírito não habita naquilo que é impuro. Então silencia o teu coração para poder escutar a palavra de Deus, a pergunta do Senhor. E não queira ter uma resposta, mas deixe que o Espírito Santo te convença da resposta necessária que deve haver no teu coração, para que haja de fato, uma verdadeira e uma autêntica conversão. Eles vão até Jesus e é interessante que eles não dizem nada. É Jesus que se volta para eles. É Jesus que pergunta. Então, novamente, é Deus que se inclina. É Deus que vem até o homem. Deus dá o primeiro passo e o homem deve responder este passo de Deus. Por isso, a religião. O que Adão e Eva rompeu com o pecado original, a religião, a palavra religião, que significa religar, é o próprio Cristo que religa. É o próprio Cristo que faz essa escada, onde os anjos de Deus sobem e descem. E é interessante, vamos chegar mais a fundo dessa meditação. Enfim, e eles reconhecem e diz, Rabi, onde habitas? Ou seja, mestre, onde habitas? E Jesus, nesse ponto, ele ainda não havia ensinado coisa alguma para eles, mas ainda assim, eles chamam-lhe por nome de mestre, porque eles desejavam ser contados entre os discípulos do Senhor. E para lhe dar a conhecer o motivo por qual eles conceberam segui-lo. Então eles queriam dar esse motivo. Então eles logo já o chamam de mestre. Mestre, mesmo sem Jesus ter ensinado nada ainda a eles. Só a presença de Jesus já impactava o coração deles. E olha, Jesus responde, a segunda palavra de Jesus nesse evangelho. Vinde ver. Esse vinde é a ação, é a obra. E esse ver é a contemplação. Então, de fato, pratica, exerce, mas também contempla. E o que é a contemplação? Ora, uma santa doutora da igreja, chamada Santa Teresa de Ávila, ela diz que a contemplação nada mais que um compartilhamento próximo entre amigos. Significa dedicar tempo para ficar a sós com ele, que sabemos que nos ama. Então isso é contemplar, é ter uma intimidade, uma amizade, uma intimidade com Deus e dedicar tempo para ficar a sós com Ele. Por isso o mistério da adoração, por isso o mistério da meditação, por isso tantas e tantas vezes vocês que me acompanham nas redes sociais, enfim, nas pregações, aonde quer que o Senhor nos envie, vocês percebem que muitas vezes eu digo, fecha os teus olhos, silencia o teu coração, silencia primeiramente, porque só pode obedecer aquele que escuta o que Deus está falando. Então, no silêncio, você escuta, permita que o Espírito Santo ore em você para responder aquilo que o Senhor diz. Que buscais? E eles dizem, onde habitas? Porque nós te reconhecemos como mestre. E ele diz, vinde ver. Ou seja, nas ações, nas obras, na contemplação, gaste tempo comigo, gaste a sua vida comigo, gaste momentos comigo. E a gente segue. É até interessante quando também outro doutor da igreja, chamado Santo Agostinho, que foi bispo de Hipona, ele diz assim que tempo feliz passaram esses discípulos. Edifiquemos em nossos corações e façamos uma casa digna do Senhor, para que nos venha visitar e instruir. Esse ensinamento do bispo de Santo Agostinho é bem interessante referente a esta palavra, porque aqui ele diz também, venha visitar, ou seja, habitar, venha ver a minha morada e venha instruir, ou seja, aprender do Senhor. Reclinar a cabeça no peito do Senhor como discípulo amado, ficar aos pés do Senhor como Maria Madalena, ficar aos pés da cruz do Senhor, ficar aos pés do Senhor no sacrário, o adorando,
Estar no nosso quarto em oração, independente de onde nós estejamos, no nosso serviço, mas levar também essa contemplação, deixar que o Senhor participe do meu ambiente de trabalho, deixar que o Senhor participe dos meus diálogos na faculdade, em casa, entre amigos, em festinhas também de comemorações, por que não? Em aniversários, em casamentos, em batizados, em comemorações de bodas. É importante que o Senhor participe de todos os momentos da nossa vida. E há tanto que o apóstolo ele vem dizer assim, o evangelista ele diz, a hora 10ª. Por quê? Ele diz, independente do tempo, da idade, da quantidade, o que nós precisamos ter nós devemos prezar pela qualidade, pela entrega, pela intimidade. É isso que o amigo faz. E é essa amizade que o Senhor quer, a ponto de abrasar o nosso coração. E aí Jesus conclui no outro dia, já falando para Filipe, segue-me. E esse segue-me significa imitar a humildade, imitar a paixão. E quando eu digo paixão, não digo a paixão humana, das paixões que o homem acumula na sua alma, mas eu digo da única paixão, a paixão de Cristo. Que é o caminho que a Santa Igreja traça, é o caminho que a Santa Igreja percorre, é o Calvário. Porque se com ele nós morrermos, com ele nós iremos surgir também. Que buscais? Vinde ver? Segue-me. Sede meus imitadores. É o que diz o Senhor. Me imita nas virtudes, na entrega, na obediência a Deus. E é interessante que essa voz de Jesus, ela não consistia simplesmente num som que alcançava ali os ouvidos. Não! Senão que tinha uma virtude ali naquela voz. Uma virtude de aos discípulos abrasá-los no amor de Cristo. E esse amor, outra santa da igreja chama de transverberação. O que é uma transverberação, El? Transverberação é aquele coração abrasado, é aquele coração em chamas, é aquele coração transpassado por um punhal em brasas de amor pelo Senhor. Entende? É muito, como posso dizer, é muito forte falar dessa transverberação. Há até um milagre que comprova esse coração que muito ama. São Padre Pio, ele ardia de amor pelo Senhor, ele ardia de amor por Jesus Cristo, e é um amor verdadeiro. É exatamente esse amor que nós, quanto discípulos, temos que ter para com o Senhor. Um amor que queima, que inflama. Sabe aquela sarça ardente que Moisés contemplou? Deus se manifestou ali daquela forma. O teu coração tem que estar queimando como numa sarça que não se consome. Que não se consome. E ainda assim, dentro dessa passagem, a gente vai ver o chamado de outros. E lembra que eu falei para vocês no áudio anterior, eu falava para vocês, coloca o teu nome aí como discípulo, você que participa desse grupo de oração, coloca-se ali como um dos discípulos do Senhor também. Talvez você veio de João Batista, talvez você veio porque os discípulos de João Batista anunciaram, mas esses homens que se tornaram discípulos de Jesus, eles ficavam incomodados, porque tudo que se move é vida. O Espírito Santo movia-se neles. Mas ainda não aconteceu o Pentecostes. Ora, João Batista não foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe? Os profetas não falavam em nome do dedo de Deus, do Espírito Santo? Simeão, no templo, já não exaltava o menino Jesus, o reconhecia porque tinha intimidade com o Espírito Santo? Assim também a profetisa Ana. Isso tudo aconteceu antes de Pentecostes. Porque o Espírito Santo, ele é Deus na Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero concluir com um dos discípulos, chamado Felipe. Felipe, ele já buscava. Lembra? Jesus falava, Felipe, encontramos aquele que Moisés e os profetas anunciavam e tal. Então Felipe conhecia a lei judaica. Felipe conhecia as Escrituras. Ele foi e anunciou a Natanael. E o Senhor chama Natanael de um verdadeiro israelita, porque nele não se encontrava dolo,
Ou seja, não é que Natanael não tinha pecado, mas Natanael estava numa condição humilde de se reconhecer pecador, mesmo sendo israelita, um verdadeiro israelita com o elogio do Senhor, mas ele se reconhecia como um pecador ainda assim. E é nesta condição, porque todos pecamos e todos necessitamos da reconciliação. Então é nessa condição que o Senhor te chama. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo hoje, mas é nessa condição que o Senhor está te chamando para a vivência desse apostolado, desse ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você fique com o teu coração abrasado, com o teu coração cheio deste Espírito Santo de Deus. Por isso eu rezo, Divino Espírito Santo, iluminai-nos e dai-nos seus 7 dons. Fazei de nós homens e mulheres de fogo. Amém.